Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, ainda nessa manhã, queremos ser alcançados por Ti, queremos ser alcançados por Tua palavra, trazidos de volta à Sua presença, queremos ser lavados, edificados e queremos mais de Cristo. O Senhor tem liberdade nessa manhã para nos alcançar, tem a liberdade para nos transformar, liberdade para derrubar os nossos conceitos, liberdade para derrubar toda a nossa incredulidade, toda a dureza do nosso coração. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar a porção de ontem. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus pôde morrer por nós na cruz porque Ele era homem, e Ele era qualificado a morrer por nós na cruz porque Ele é Deus. E é importante, irmãos, quando nós vemos que o Senhor Jesus é Deus, que por causa desse entendimento surgem alguns sofismas e ensinamentos equivocados. Por exemplo, Maria é mãe de Jesus? Sim, Maria é mãe de Jesus. Mas Maria é mãe de Deus? Não. Mas Jesus não é Deus, André? Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus? Não. Isso é um sofisma. O que é um sofisma? É um argumento, é um raciocínio que se utiliza com o objetivo de produzir uma ilusão de verdade. Isso é sofisma. Por isso que é difícil você, às vezes, discernir um sofisma. Porque ele vem vestido de verdade, mas nele não tem verdade. Tá, Maria foi mãe de Jesus. Deus não. Tá? Porém, Jesus é Deus. Não me pergunta como é que essas coisas. Nós cremos e desfrutamos. Deus tem o seu aspecto como Deus, Deus tem o seu aspecto como Filho, e Deus tem o seu aspecto como Espírito. Deus é três, Deus é um. E esse Cristo maravilhoso, Ele estava habilitado a morrer por nós. Quando nós vemos o viver do Senhor Jesus na terra, foi um viver justo, um viver sem pecado. Nós vemos lá em Hebreus 4,15, né, que fala que antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse foi o viver que o Senhor teve na terra. O Senhor Jesus guardou a lei, cumpriu todos os requisitos da lei. E era por isso que ele estava qualificado a morrer por mim e por você. Às vezes, existe um entendimento de que a justiça de Cristo, que foi justo, correto em todo o seu viver, essa justiça é transferida para mim. Cristo foi 100% justo. Eu quero que seja transferido para mim essa justiça. E muitas vezes, irmãos, no nosso falar, às vezes a gente acaba falando, transferiu para nós a justiça de Cristo. É por isso que nós recebemos as benesses de Deus. Porque foi transferido para mim a justiça de Cristo. Eu quero explicar para os irmãos e quero que os irmãos percebam bem o que eu vou dizer. As justiças de Cristo são as justiças de Cristo. Ele realmente foi justo no seu viver na terra. Mas o que nos deu a vida, sabe o que foi? A morte de Cristo.
Cristo é justiça para mim porque Ele morreu. Eu preciso da morte de Cristo para ser minha justiça. Não é Cristo transferindo para mim a sua justiça, assim como um banco, você faz um Pix, transfere um dinheiro daqui para cá. Cristo falou assim, vou transferir para o André a minha justiça. Não. Se essa fosse a condição dele transferir justiça para nós, ele não precisava ter morrido. Bastava ele transferir a sua justiça em vida para todos nós. Mas é o contrário, se a justiça, se nós estivéssemos do lado de Cristo, a justiça de Cristo nos fulminaria, porque Ele era 100% perfeito, e nós não. Mas o que foi justiça para nós foi a sua morte. Você vê lá em João 12:24, fala que se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só. Mas se o grão de trigo morre, ele produz muitos frutos. Cristo é esse grão de trigo cheio de justiça. Mas se Cristo não morresse, ele seria apenas cheio de justiça. O que essa justiça poderia ser para mim? O que essa justiça poderia ser para você? Qual a utilidade dela se ele não tivesse morrido? Os irmãos estão percebendo? Então a justiça, nós lemos ontem que Deus se tornou Cristo da nossa parte, da parte de Deus o que para nós? Justiça. Ele se tornou justiça porque ele morreu. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou dizendo. Se a justiça de Cristo fosse transferida para mim, sem ele ter morrido, nós estaríamos falando de uma vida resgatadora. Teria essa doutrina na palavra de Deus de uma vida resgatadora. E na palavra de Deus nós encontramos uma doutrina chamada de morte resgatadora. O que nos resgatou foi a morte de Cristo. Hoje, Cristo é justiça para nós porque Ele morreu. Somente a morte do Senhor é que pôde ser para nós justiça. Então você percebe, irmão, que a salvação começou na cruz. Ela não começou na manjedoura. Ela não começou em Belém. A salvação começou no Gólgota, na cruz, ou seja, na morte do Senhor Jesus para nós. E é importante nós percebermos quando que nós fomos salvos. Foi nesse momento em que a carne do Senhor, ali a carne do Senhor foi rasgada. Quando nós cantamos hoje, rasgou-se o véu. Havia uma separação do santo lugar, do Santo dos Santos para o santo lugar. Um véu que separava aquele acesso. Quem entrava lá? Só o sumo sacerdote. Tinha todo um requisito que ele tinha que se preparar. Quando Cristo morre, aquele véu rasga, mostrando que agora nós temos acesso a Deus, ao Santo dos Santos. Porque a morte de Cristo, a carne do Senhor foi rasgada. E é interessante que lá no Evangelho, quando fala que ele rasgou, lá em Mateus, fala assim que rasgou Mateus 27:51, fala que rasgou o véu de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. O véu rasgou de cima para baixo. Se fosse de baixo para cima, alguém poderia falar, claro, alguém chegou lá e puxou o véu assim e rasgou. Não, o véu rasgou de cima para baixo, mostrando que aquela obra foi Deus quem fez. Deus estava naquele momento tornando Cristo justiça para nós, no nosso lugar. Eu comentei com os irmãos ontem que, para muitos, quem crucificou Cristo foram os homens. Para muitos tem esse entendimento, não, Cristo foi um revolucionário que enfrentou o Império Romano e ele foi condenado e colocaram ele na cruz. Esse entendimento tem na cabeça de muitas pessoas. Isso é mais na cabeça dos incrédulos. Nós, os filhos de Deus, sabemos que quem crucificou o Senhor foi Deus. Irmão, se fosse o homem que tivesse crucificado Cristo,
Quando Cristo estava ali no jardim de Getsêmani, orando, a palavra fala que ele suou gotas como de sangue, e ele falou assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quando ele ora daquele jeito, se todo aquele arranjo, todo aquele sofrimento fosse porque Jesus estava com medo dos romanos, se Jesus estivesse preocupado com a morte somente na cruz, porque Judas estava para traí-lo, se esse clamor do Senhor fosse por causa de uma crucificação providenciada por homens, se fosse isso, Jesus teria sido muito fraco. Nem heróis no passado, nem mártires do passado tiveram esse clamor: oh Deus, não, não, Senhor. Se você ler livros, biografias de irmãos que foram mártires, todos eles estavam diante da morte enfrentando ela com coragem. Se alegrando porque iriam encontrar o Senhor, se alegrando porque a sua morte seria um testemunho para o Senhor. E como é que o Senhor Jesus estaria ali? Ai, passa de mim esse cálice, se aquilo tudo fosse algo do homem. Você percebe, irmãos? Por que Cristo orou daquela forma? Porque aquilo era algo de Deus. Era Deus quem estava preparando e orquestrando a crucificação de Cristo. Se Cristo estivesse indo para a cruz levando apenas os seus erros, ele estaria sendo muito fraco em pedir para Deus passar dele aquele cálice. Mas ele pediu porque ele estava indo para a cruz levando os nossos erros. O pecado de toda a humanidade, inclusive daquele que não creu. Ele levou o pecado de toda a humanidade para a cruz. Ali sobre ele havia um peso. E sabe o que mais houve ali também, que foi o grande momento de angústia do Senhor? Foi quando ele grita: Pai, por que me desamparaste? Senhor, por que me desamparaste? Nenhum mártir, diante da morte, o Senhor o desamparou. Pelo contrário, você vê Estevão, em Atos, levando as pedradas da morte, e aí Estevão olha para o céu e vê os céus abertos, e o Senhor em pé. E ele fala: veja o céu aberto, o Filho do Homem em pé. Ele estava para morrer, e o que ele estava vendo? O Senhor assim: vem meu filho, vem, eu estou te esperando, vem. Mas aqui o Senhor diante da morte fala: por que o Senhor me desamparou? Algum mártir passou por isso, irmãos? Ninguém, mas Jesus sim. Diante da morte, ele foi abandonado por Deus, porque sobre ele foi colocado todos os nossos pecados. E Deus não poderia estar ali junto naquele momento. Deus teve que se afastar. Percebe a verdadeira dor de Cristo qual foi? Foi a separação. Foi isso que causou-lhe sofrimento. Se fosse apenas o aspecto humano, Jesus tinha sido muito fraco. Mas não foi. Por isso que nós vemos aqui que a crucificação foi algo divino. Algo feito por Deus. Por isso que nós lemos ontem em João que ele fala: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E o que ele fez ali na cruz? Isaías 53, a partir do versículo 4 em diante, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por enquanto esse versículo. Olha só que interessante, o que o profeta Isaías está falando? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós o reputávamos, ou seja, nós considerávamos o Senhor o quê? Um aflito, um ferido por Deus. Ah, está sofrendo por causa dos pecados dele. Esse aí está na cruz por causa dos pecados que ele cometeu. Nós, né, os homens olhavam: isso aí está mais do que merecido. Nós, o profeta Isaías vem falando isso. Nós o considerávamos isso. E olha o versículo 5. Mas, isso é um pronome de contradição, não é isso? Mas, é contraditório. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Não foi pelas transgressões dele.
Foi pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. Foi isso que o Senhor fez ali na cruz. Versículo 6, ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Caiu sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Foi Deus quem colocou Cristo na cruz e Deus quem o crucificou. Interessante, ali no dia da crucificação haviam várias pessoas em volta. Será que eles sabiam? Será que aquelas pessoas ali sabiam que ele estava sendo cortado da terra dos viventes por causa do pecado deles? Ou muitos olhavam ali e falavam assim, foi condenado porque é um criminoso. Havia esse entendimento? Muitos olhavam ele e falavam assim, esse homem não fala nada. Pilatos também ficou surpreso. Ele falou assim, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Você não vai falar nada? Jesus fala assim, você só tem autoridade porque do céu te foi dada. Ele foi como ovelha muda. As pessoas ali em volta olhavam aquilo e falavam, mas o que ele fez? Inclusive até o ladrão da cruz falou. O ladrão repreendeu o outro ladrão, falando assim, peraí, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas e esse, o que ele fez? Aquilo ali foi uma loucura. Um inocente, 100% justo, ser crucificado. Isso é a obra de Deus, por você e por mim. Foi Deus quem crucificou. Nunca pense que quem crucificou o Senhor foram os romanos, graças a Judas Iscariotes que traiu e fez o que fez, senão não tinha dado certo. Não pensa assim não. Tudo isso foi um arranjo de Deus, para chegar no que chegou. A crucificação ela foi algo tão de Deus que quando Cristo morre, a palavra de Deus fala aqui, escureceu-se o sol. Lucas 23, 44 fala isso. Já era quase a hora sexta e escureceu-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isso era Deus julgando o pecado da humanidade. Momento de trevas pairou pela terra. E também lá no versículo 51 de Lucas 23 fala que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. E o que aconteceu? Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Você acha que foi o homem que fez isso? Foi o homem que crucificou Deus? Que crucificou Jesus? Grande engano pensar que foi o homem que crucificou Jesus. A crucificação foi algo de Deus. Isso não foi feito pelo homem. Não foi feito pelo homem, não foi planejado pelo homem. O único mártir que Deus desamparou no momento da morte, que eu sei, foi Cristo. Nenhum outro foi desamparado, Cristo foi. Segunda Coríntios 5:21 fala,
aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Após a morte de Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus. Após a morte do Senhor Jesus. Então, irmãos, ali na cruz operou a redenção do homem. Porém, agora, no dia a dia, nós podemos desfrutar de uma coisa chamada substituição. E eu quero entrar com os irmãos nessa questão da diferença entre a redenção e a substituição. A redenção foi algo que o Senhor fez na cruz. A redenção é algo que o Senhor fez no passado, há 2000 anos, não é quando você partiu o pão que você falou assim, há 2000 anos atrás aquilo foi estabelecido. A nossa redenção foi feita em torno de 2000 anos atrás com a morte de Cristo. Ô André, o Senhor me substituiu, sim, mas quando essa substituição dele foi real para você? O Douglas deu testemunho aqui. Foi no dia que você converteu. O dia que ele converteu, a substituição de Cristo foi real para ele. O dia que o Nélio converteu, o dia que eu converti, o dia que você converteu, você foi substituído. Aquela redenção realizada 2000 anos atrás passou a ser sua, pela fé, pelo crer. Eu falo para os irmãos, quando você vai pregar o evangelho, você chega num incrédulo e fala assim para ele, ó, Jesus morreu por você. A gente não fala assim? O Senhor morreu pelos seus pecados? A gente fala isso. A gente não está falando a verdade? Tá. Ou você está falando uma mentira? Nós estamos falando a verdade. Você chega para o incrédulo, uma pessoa que não está nem aí para o Senhor, e você fala para ele, o Senhor morreu por você. Oh, como que você está dizendo isso? Você está falando isso? 2000 anos atrás ele morreu por você. Aquela morte de Cristo é para todos. Aí você fala para o incrédulo, você precisa crer. Você precisa aceitar. Se ele crê, naquele momento, ele assume, ele é substituído. A morte do Senhor é para ele uma substituição. Por quê? Ele não vai precisar morrer. Alguém já o substituiu. E aquela substituição passa a ser real para ele. Então é importante entender que a redenção que o Senhor operou na cruz, irmãos, ela foi para satisfazer as justas exigências de Deus. Não a minha, não a sua. A morte de Cristo na cruz foi para satisfazer a Deus. Isso mostra que aquela obra da cruz, de Cristo na cruz, foi para resolver um problema que Deus tinha em relação ao pecado. Quando nós vamos lá para Êxodo, quando o povo de Israel está saindo, vai sair do Egito, o Senhor ordena que mate o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro e passe no umbral das portas. Não é isso? Passe no umbral das portas. E aí o Senhor fala assim, no versículo 7, Êxodo 12, 7 fala, tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13 diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era para ser visto por quem? Deus. Era para ser visto pelos primogênitos? Não. O sangue era então para atender uma necessidade dos primogênitos? Não. Era para atender uma exigência de Deus. Deus falou assim, passa o sangue, e na hora que eu passar, eu vir esse sangue, eu não vou fazer nada com essa casa. Então aquele sangue era para atender uma vontade do Pai. Quando Cristo estava sendo crucificado, aquilo ali era para atender uma necessidade de Deus. A única coisa que compete a nós é desfrutar o Cordeiro. É nos alimentar do Cordeiro. É ser substituído por essa morte. É crer.
Falar, Senhor, tudo isso que o Senhor fez, eu quero. Isso tem que ser meu. Você vê então que a redenção, ela inclui todos. A redenção incluiu todos os homens. A redenção é uma questão entre Deus e o pecado. É o próprio Deus vindo ao mundo para resolver o problema do pecado do homem. E uma vez que esse problema do pecado foi resolvido, a redenção foi cumprida. Agora, irmãos, nós precisamos crer para que essa morte de Cristo seja substituição da nossa. Isso na nossa experiência. Põe isso no coração. Para o ímpio, a redenção já está feita. Interessante isso. Para o ímpio, o incrédulo, a redenção já está feita. Ele precisa crer. Esse é o... Olha só, ele não precisa fazer nada, obras, ficar bonzinho, oh, Deus tem que se agradar de mim. O problema do pecado que há entre ele e Deus já está cumprido na cruz. Ele precisa crer naquilo. Precisa tomar aquilo para ele. É tão simples a salvação, irmãos, porque a parte complexa dela já foi resolvida. Só ficou para nós a parte mais simples, que é o crer, é o desfrutar. Então, quando você vai falar para o incrédulo, você vai falar do Senhor para alguém, não precisa mandar ele mudar de vida, não. Fala para ele assim, creia. Já está tudo feito por você. Toma posse. E aí a vida vai fazer o resto. Aí o resto é com a vida. Eu falei agora há pouco, né, que os atos de justiça de Cristo eram os atos de justiça de Cristo. E não que Cristo queria transferir a justiça dele para mim. Lá em Romanos fala que por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens. Não é isso que fala em Romanos 5? Um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens. Qual é esse ato de justiça? É a morte de Cristo. Não é Cristo transferindo a sua justiça sem morrer. É a morte de Cristo que foi o ato de justiça para todos nós. Se a vida de Cristo sem morrer fosse suficiente para nos salvar, ele não precisava ter morrido. Hoje nós falamos, Romanos fala, né, seremos salvos pela sua vida, porque essa vida já é a vida de morte e ressurreição. É uma vida que já passou pela morte, que já cumpriu uma obra de redenção. Agora essa vida é infundida em nós pelo crer, e ela vai ser transformação no nosso dia a dia. Então, irmãos, a ênfase da palavra de Deus é que Jesus morreu por nós. Não que ele vai transferir para nós a sua justiça, é na morte dele para nós, tá? Ele foi propício, Cristo foi propício para os meus pecados, mas ele não veio só para morrer pelos meus pecados, ele veio para morrer por mim. O alvo de Deus é você, não é os seus pecados, é você, mas para chegar a você ele teve que resolver o pecado. Os irmãos percebem? Quando você olha esse quadro, você fala assim, os meus pecados não são o problema. Eu sou o alvo do amor de Deus. E ele resolveu o problema que tinha no meio do caminho para chegar a mim. Para alcançar você. Essa é a redenção que o Senhor fez por nós. Então a substituição, a redenção ela é para Deus, a substituição é para nós. A redenção é para satisfazer as exigências de Deus. E a substituição é para nós recebermos o benefício dessa redenção. Tá? Ele cumpriu a redenção e nós recebemos a substituição disso. A substituição ela ocorre no momento que nós cremos. Por isso que você olha para os ímpios, para o mundo em geral, fala assim, todos já estão debaixo da redenção. A redenção já foi para todos. Mas são salvos? Não. Mas são salvos? Não. Precisa crer nessa obra de redenção para que possam ser substituídos e desfrutar da mesma coisa que nós hoje desfrutamos. Então a redenção foi algo que ocorreu há muito tempo atrás. Porém, a salvação ela é algo presente. Cada um aí no seu tempo, cada um teve a sua experiência de salvação.
Então a redenção é uma questão que refere-se a Deus mesmo tratar com o pecado. Deus mesmo quis tratar com esse pecado. Eu me lembro tem um hino, quando a gente leu aqui Isaías, 53, eu me lembro de um hino. A gente cantava muito. Que falava assim, ó. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Conhece ele, irmãos? Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Esse hino é lindo, irmãos. Eu estava preparando essa mensagem, eu falei, puxa, Isaías 53 está aqui, lembrei do hino na hora, sabe? Ele levou sobre si as nossas e não as dele. Amém. Essa é a obra que o Senhor fez por nós, irmãos. Um exemplo para eu finalizar, irmãos. Nós estamos estudando esse livro, Evangelho de Deus, e o Watchmani, o irmão Watchmani, é quem liberou essas porções. E ele deu um exemplo no livro que eu achei interessante, sobre a questão de, como é que foi essa questão da redenção, né, de se redimir. O exemplo que ele dá é assim, havia uma passagem num rio, as pessoas passavam de um lado para o outro. Tinha que chegar lá, pagar e passar para lá e passar para cá. Uma passagem, paga para passar para lá e para passar para cá. Mas havia um ladrão que ficava ali e roubava as pessoas todas as vezes que elas chegavam ali com dinheiro para poder pagar a passagem para ir para lá e para cá. Esse ladrão roubava as pessoas, roubava. E esse ladrão se converteu, ele ganhou o Senhor, se tornou um filho de Deus. E ele queria resolver o problema, ele viu que ele tinha feito muita coisa errada. E ele falava assim, eu preciso resolver o problema, como é que eu vou ressarcir, como é que eu vou ser justo com essas pessoas todas, mas como que ele vai achar as pessoas que ele havia roubado para devolver todo aquele dinheiro, um por um? Aí ele faz o seguinte, ele estabelece ali um serviço de transporte, de lá e para cá, só que ele não cobra nada. Ele vai lá e fala, eu vou fazer um serviço, todo mundo que chegar aqui eu vou poder levar para lá, e vou poder trazer para cá, e ninguém vai pagar nada. Ele viu naquilo uma forma de atender a exigência, porque ele tinha um débito com aquelas pessoas. Ele falou assim, eu preciso ressarcir essas pessoas. Como eu não sei quem é, esse serviço vai poupá-las de gastar. É uma forma que ele fez de devolver o dinheiro para aquelas pessoas que ele havia roubado. É uma forma que ele estava resolvendo a injustiça que ele havia cometido. Então esse serviço gratuito que esse ladrão convertido fez, foi uma solução que ele encontrou para a sua injustiça. Mas para os outros, aqueles que estavam usufruindo da passagem, foi o quê? Uma substituição. Porque o ladrão é que estava pagando pelo transporte, entenderam? Aqueles apenas chegavam lá, como é que é? Pode passar? Opa, passar para lá. Aí chegava de lá, pode voltar, não paga nada? Não, pode vir. Mas quem está pagando isso aqui? É o cara ali que roubou vocês a vida toda, que agora ele está fazendo esse serviço para ressarcir vocês. Percebe? Ele é que fez esse trabalho para atender uma injustiça que ele havia feito. Mas as pessoas foram beneficiadas pela substituição do pagamento dele. É um exemplo para nós entendermos que nós, quando cremos no Senhor, somos substituídos na obra que o Senhor fez na cruz.
A nós compete apenas o crer. A nós compete apenas o receber. Amém? Irmãos, essa porção desse estudo, ela é uma porção, ela precisa ser muito bem ruminada. É difícil para a gente subir aqui e compartilhar o que nós estudamos ali. Até nós estamos tendo a comunhão na quinta-feira. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com certas frases, porque tem frases que são um perigo, porque você solta uma frase aqui e depois se não tem comunhão, irmãos, o irmão falou uma loucura, uma heresia. Eu procurei não falar de fato certas frases aqui, porque haveria dificuldade de compreensão do contexto, mas é muito importante se os irmãos puderem ler, é o capítulo 6 do Evangelho de Deus. É importante ler, porque ali você vai ter uma compreensão melhor do que foi essa obra de redenção. E agora, ainda numa outra mensagem, nós vamos continuar ainda na obra de Cristo, enfatizando um outro aspecto da obra do Senhor. Tá? Eu vou encerrar por aqui, irmãos. Vou só fazer uma oração. Como a gente terminou com um tempo de sobra, tranquilo, a gente faz pequenos grupos, a gente tem uma comunhão rapidinho nos grupos. E depois, se der tempo, a gente faz um compartilhar aqui na frente. Tá? Vamos só fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, te agradecemos, porque o Senhor providenciou para nós a obra da redenção. O Senhor resolveu o problema que havia em relação ao pecado. E no tempo, o Senhor nos permitiu crer nisso e desfrutar da substituição da tua morte na cruz. E isso agora é tudo nosso por meio da fé. Isso é tudo nosso por meio do crer. Porque a tua palavra fala que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós o recebemos e esse poder foi dado a nós. Hoje nós somos filhos de Deus. O Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas falhas, todas as nossas dores, toda a nossa maldição, todo o nosso pecado. E o Senhor sofreu para que nós tivéssemos o perdão. Tua palavra fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E hoje nós temos a paz. Do nosso lado só ficou a parte boa, Senhor. E o Senhor pagou a parte ruim, a parte difícil, por amor de cada um de nós. Senhor Jesus, nos ensina a valorizar essa obra, a crer e desfrutar dessa obra de redenção. Nós te amamos, Senhor. Não deixe o inimigo apagar isso do nosso coração. Não deixe o inimigo colocar dúvidas em nós em relação ao teu amor. Nós cremos em ti e precisamos do Senhor. Oramos em teu nome. Amém.